Agora vamos para o exercício 2. Ele diz assim, ó, um caminhão carregando uma caixa trafega em linha reta com uma velocidade de 36 km por hora. O coeficiente de atrito estático entre a superfície da caixa e a superfície da carroceria é 0,4. Não há ganchos ou amarras prendendo a caixa ao caminhão. Sabendo disso, e ao notar um sinal vermelho à frente, o motorista freia suavemente o caminhão para que a caixa não deslize. Eu representei o caminhão aqui, ó. Esse aqui é o caminhão, isso aqui é a caixa do caminhão. Então o caminhão está com uma velocidade de 36 km por hora. Já converti para metros por segundo. É só dividir por 3,6, vai ser 10 metros por segundo. E aí na letra A o exercício ele pede o seguinte: desenhe um diagrama de corpo livre indicando as forças que atuam sobre a caixa durante a frenagem. Então ele quer que a gente represente quais são as forças que estão atuando na caixa durante a frenagem. Se concorda que quando o caminhão freia, por inércia, essa caixa aqui ela tem a tendência de ir para frente. Por quê? Porque no início ela estava com uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Então ela estava em inércia. E aí a força resultante sobre ela é igual a zero. A hora que freia, a caixa, que ela já estava em movimento retilíneo uniforme, ela tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Só que para ela não deslizar, tem que existir uma força que também vai desacelerar ela. E nesse caso aqui, a hora que ela começa a deslizar, vai aparecer a força de atrito. A força de atrito vai desacelerar ela junto com o caminhão. Então a aceleração dessa caixa tem que ser igual a desse caminhão, certo? Então nesse caso aqui, as forças que vai estar atuando nesse bloco aqui vai ser a força peso, a força normal, e a força de atrito durante a frenagem, porque a hora que ele freia aparece a força de atrito para impedir que esse objeto deslize para frente. Então essa força de atrito é a força que está desacelerando aqui essa caixa aqui junto com o caminhão, certo? Então a força de atrito, a força normal e a força peso são as forças que estão atuando aqui nesse objeto. Só que a força atrito e a força normal, se eu faço a soma vetorial dessas duas forças, vai ter uma força resultante para cima, e essa força aqui a gente chama de força de contato. Normalmente os professores não comentam muito sobre ela, mas essa força aqui é a força de contato, que ela é composta aqui pela força de atrito e a força normal. Então as forças que estão atuando aqui nesse objeto é a força peso e essa força aqui de contato. Só que você pode deixar representado só a força peso, normal e atrito, tá? Não tem problema não. Se eu apagar isso aqui ó, e deixar a força de atrito normal e a peso, não tem problema. Só que em alguns casos, pode ser que a questão ela não aceite que você coloque essas duas forças, né? Então é bom que você saiba, se for de assinalar principalmente, né? Pode ser que tenha representado apenas essas duas forças aqui. Força peso e a força de contato. Agora vamos para a letra B. Letra B pede o seguinte: calcule a distância mínima que o caminhão percorre entre o instante do início da frenagem e a parada total do veículo para que a caixa permaneça sem deslizar. Então ele quer saber qual que é a distância mínima que o caminhão vai percorrer para que essa caixa aqui ela permaneça firme aqui, ó, sem deslizar, que ela não deslize. Então nesse caso, se eu quero calcular a distância que o caminhão vai percorrer até parar, se eu tenho a velocidade inicial e eu sei que ele vai parar, então a velocidade final é zero. E eu quero calcular a distância, eu posso usar o quê? Torricelli. Nesse caso, o Torricelli, a velocidade final é zero, a velocidade inicial é igual a 10. Aí eu tenho aqui a aceleração que eu não sei quanto é que é, a aceleração que o caminhão vai estar desacelerando nesse caso. E aí eu vou calcular a distância mínima. Mas espera lá, vamos fazer uma análise aqui. Ó. Se a velocidade é zero, a velocidade aqui inicial é igual a 10. Então, faz de conta que eu passo para lá. Então, todo esse valor aqui ó, tem que dar o menos 10, concorda comigo? Então a gente já sabe que a aceleração vai ser negativa. E faz sentido, né? Porque ele vai estar desacelerando, a aceleração vai estar contrária ao movimento. Então a aceleração vai ser negativa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você concorda que eu tenho um produto, uma multiplicação, que tem que ser igual a um valor constante. Então isso significa que quanto menor o deslocamento, maior vai ser a aceleração. Quanto maior o deslocamento, menor a aceleração. Nesse caso, o exercício ele quer que a gente calcule a distância mínima que o caminhão vai percorrer. Então, uma distância pequena, a distância mínima. Quando eu tenho a distância mínima, eu tenho a aceleração máxima. Aí você fala, como assim, Matheus, aceleração máxima? Você concorda que nesse caso aqui, a hora que o caminhão começar a frear, você concorda que essa caixa aqui vai sofrer uma desaceleração. E quem vai fazer essa desaceleração nela é a força de atrito. A força de atrito vai ser a força resultante atuando sobre essa caixa aqui. Então, nesse caso, nessa caixa aqui, você concorda que eu vou ter a força de atrito estático, e a força de atrito estático vai ser a força resultante, e força resultante é a massa de aceleração.
Então, se eu vou ter uma aceleração máxima, eu tenho que ter uma força aqui máxima também. E essa força máxima é a força de atrito estático máxima. Inclusive, a gente sabe calcular a força de atrito estático máxima, que é μ vezes a normal. É o μ, que é o coeficiente de atrito estático, vezes a normal. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração, onde essa aceleração é a aceleração máxima. Por quê? Porque essa força aqui é a força máxima. Então, a força normal, nesse caso, é igual ao peso, né? O peso é mg, então a força normal é mg também. Então, no lugar da força normal, eu coloquei mg aqui, ó, massa vezes a gravidade. Massa vezes a gravidade vezes o μ é igual a massa vezes a aceleração. A massa corta aqui dos dois lados, concorda que aqui vai cortar a massa, essa massa corta com essa massa. E aí, nesse caso, a aceleração ela vai ser igual a gravidade vezes o μ. Então, eu coloquei aqui embaixo, a aceleração é a gravidade vezes o μ. A gravidade vale 10, o μ 0,4, que o exercício passou para a gente, tá? Coeficiente de atrito estático. Então, nesse caso, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. No caso aqui, negativo, por quê? Porque está sofrendo uma desaceleração. Então, a aceleração é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a aceleração máxima. Máxima. Por que a aceleração máxima? Porque o caminhão vai percorrer uma distância mínima. Se a distância é pequena, a aceleração ela é grande. Então isso significa que essa aceleração aqui ela vai existir quando a força de atrito estática aqui ela é máxima, que é o que foi que a gente usou aqui para chegar nessa aceleração. Então se eu sei a aceleração aqui agora, a aceleração que vai estar submetida na caixa, que é a mesma do caminhão para percorrer distância mínima, eu posso substituir aqui, ó. E foi isso que eu fiz aqui desse lado aqui. Ó, a velocidade final a gente sabe que é zero, então substitui zero aqui. A velocidade inicial é 10, que o exercício passou para a gente, é igual a 10 metros por segundo. Então vai ficar 0 igual a 10 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 4, vezes ΔS. Então ficou 100 menos, aqui 2 vezes menos 4 vai dar menos 8, então ficou 8 vezes ΔS. Esse menos 8 ΔS eu passo para cá, fica positivo. O 8 eu passo dividindo, e aí a distância que o caminhão vai percorrer, a distância mínima, é 12,5 metros. Ele tem que percorrer 12,5 metros no mínimo para que essa caixa aqui não deslize durante a frenagem. Então essa é a distância mínima que o caminhão pode percorrer. Se o caminhão percorrer uma distância maior do que essa daqui, não tem problema. Por quê? Se a distância for maior, a aceleração vai ser menor. Então aí a força de atrito dá conta de segurar. Porque daí a força de atrito estática aqui, que está atuando, ela não vai ter que ser a máxima, né? Porque lembra que a força de atrito estática ela é variável. Ela pode ir até a máxima, e a máxima a gente calcula multiplicando o coeficiente de atrito estático vezes o normal. Mas ela pode ser menor também. E se ela for menor, se a força de atrito estático for menor, a aceleração vai ser menor também. Aí não tem problema, então se a distância for grande, a aceleração diminui. Agora, se a distância for menor do que 12,5, a aceleração vai ser maior do que menos 4. E se ela for maior do que menos 4, aí nesse caso aqui, a caixa ela vai deslizar. Então é importante saber desse detalhe aí, tá bom? Agora vamos para a letra C, que o exercício pede. Se o motorista frear totalmente o caminhão em 1,5 segundos, a caixa deslizará na carroceria? Justifique. Então vamos analisar, né? Vamos calcular qual vai ser o valor da aceleração. Nesse caso, se a gente calcular a aceleração for maior do que menos 4, aí nesse caso aqui, a gente vai concordar que a caixa ela vai deslizar, porque eu acabei de argumentar sobre isso, né? Então vamos lá. Para calcular a aceleração, é a variação da velocidade pelo tempo. É a velocidade final menos inicial dividido pelo tempo. A velocidade final é zero, porque ele vai parar, e a velocidade inicial é 10, que a gente já viu aqui, ó. 0 menos 10 dividido pelo tempo, que é 1,5 segundo, que foi o tempo que o exercício deu pra gente. Então aqui vai ficar menos 10 dividido por 1,5, que vai dar aproximadamente menos 6,7 metros por segundo ao quadrado. Então você concorda que essa aceleração aqui em módulo, ela é maior do que essa daqui. Então ela é maior do que a aceleração máxima permitida aqui para que o caminhão desacelere sem que essa caixa aqui desliza. Então com certeza, se acontecer essa frenagem em 1,5 segundo, essa caixa aqui vai deslizar. Por quê? Porque a aceleração ela vai ser maior e o deslocamento vai ser menor. Vai ser menor do que 12,5 metros. Então, nesse caso, ele vai deslizar. Beleza? Então, partiu o próximo exercício.